Um grande abraço para todos os internautas que nos assistem e um abraço mais especial ainda para todos os alunos do CPP que nos assistem nesse grande projeto Aulas de História pela Internet. Hoje vamos dar início a um dos assuntos mais interessantes da história do Brasil, que é as revoltas coloniais. De uma forma geral, você tem que se atentar para dois tipos de revoltas coloniais que existiram no Brasil. Primeiramente, as chamadas revoltas nativistas e as chamadas revoltas separatistas ou emancipacionistas. De uma forma geral, é interessante estabelecer algumas diferenças entre essas revoltas. Primeiramente, as revoltas nativistas, onde nós incluímos a Revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão em 1684, a Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco em 1710, a Revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, em 1720, e a Guerra dos Emboabas, ocorrida também em Minas Gerais, em 1709, de uma forma geral refletem a crise do sistema colonial lusitano, motivada pela dominação espanhola, a União Ibérica, as invasões holandesas, que ao trazerem, de uma forma geral, a crise da economia açucareira e o aumento de impostos, determinam a intensificação do arroxo fiscal, gerando com isso o desencadeamento de uma série de manifestações de resistência à rigidez do sistema metropolitano. Então, de uma forma geral, o que você deverá guardar nessas revoltas nativistas é que, primeiramente, elas, como o próprio nome já diz, elas não eram contrárias à sujeição enquanto colônia. Ou seja, elas não discutiam o status colonial, não defendiam a independência ou a emancipação. O que, de certa forma, essas revoltas buscavam era a amenização das relações coloniais, com o abrandamento de impostos e a diminuição das restrições coloniais. Outro ponto importante a ser destacado é que as revoltas nativistas não possuíam um embasamento ideológico, ou seja, não possuíam uma inspiração, um modelo externo a seguir. Na verdade, consistiram em revoltas que refletiam os interesses de setores específicos da sociedade colonial, quase sempre as elites medianas, que vinham com o passar do tempo perdendo força e privilégios. Então, de certa forma, esses são os dois pontos a serem destacados. São revoltas que não defendiam a independência, apenas a amenização, a brandura das relações coloniais, e não possuíam um embasamento ideológico ou modelo externo a seguir. Diferentemente das revoltas separatistas, onde nós destacamos duas principais rebeliões como as mais importantes, são elas a Inconfidência Mineira, podemos ser considerada a primeira manifestação separatista da história brasileira, ocorrido em 1789, onde há de se destacar a figura de Tiradentes, e o outro movimento é a Conjuração Baiana, ocorrida em 1798. Outros movimentos que poderiam ser incluídos entre as revoltas separatistas seriam a Revolução Pernambucana, de 1817, a Conjuração Carioca, de 1794, e também uma outra que somente mais recentemente começa a aparecer nos manuais didáticos, mas muito solicitado nos vestibulares nordestinos, sobretudo em Pernambuco e na Paraíba, que é a Conjuração do Suassuna, em 1803, movimento ocorrido em Pernambuco. Então, se você guardou, primeiramente, as revoltas nativistas, Beckman, Mascates, Vila Rica e Emboabas, você vai destacar esses 5 movimentos como os mais importantes dentre as separatistas. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, também conhecida como a Revolta dos Alfaiates, a Revolução Pernambucana de 1817, a Conjuração Carioca, também conhecida como a Revolta dos Intelectuais, e, por fim, a Conjuração do Suassuna. Diferentemente das revoltas nativistas, as revoltas separatistas, como o próprio nome já diz, estas sim defendiam a ruptura dos laços coloniais, defendiam a independência, defendiam a separação do Brasil. Para alguns autores, do Brasil como um todo, ou das regiões, ou das áreas agregadas, onde essas revoltas respectivamente ocorreram. Então, as revoltas separatistas, além
né, do interesse, do sonho libertador, essas também possuíram um embasamento ideológico, um ideal a seguir, um modelo externo a ser alcançado, principalmente inspiradas na Revolução Francesa, nos ideais iluministas, libertários e também na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos. Então, quando você trabalha Vila Rica, você tem que destacar isso. Revolta ocorrida em Minas Gerais, que refletirá exatamente o sistema colonial se tornando muito mais rígido. O aumento dos impostos, a escassez de alimentos, a carestia, a inflação e, sobretudo, a criação das casas de fundição. Medida fiscal que visava coibir o contrabando, exigia que o ouro extraído em Minas não mais poderia circular em pedras. O ouro deveria ser remetido para as respectivas casas de fundição, onde o imposto seria extraído na fonte, no caso os 20%, gerando a rebeldia dos mineradores. Revolta que foi duramente repreendida pelo Estado português e que culminou na execução do seu principal líder, Felipe dos Santos. Um outro movimento nativista muito conhecido e muito importante nos vestibulares é a Guerra dos Mascates, como nós dissemos, movimento ocorrido em Pernambuco em 1710. De uma forma geral, o que você deverá guardar é que essa revolta ela reflete exatamente o choque das classes dominantes em Pernambuco. De um lado, a aristocracia caravieira, os senhores de engenho, que residiam em Olinda até então, núcleo aristocrático dominante em Pernambuco, já que Olinda era a capital de Pernambuco à época, mas que se via em crise, já que ocorrendo a revolta no início do século XVIII, ela, na verdade, reflete exatamente esse quadro de debilidade econômica motivado pela crise da economia açucareira. Então, em razão disso, os senhores de engenho se viam cada vez mais endividados com a elite emergente ou ascendente de Recife, até então um mero núcleo, uma freguesia portuária que era submissa a Olinda, não gozando de autonomia política. Cada vez mais os senhores de engenho, endividados com os comerciantes ou os mascates recifenses, geram exatamente os antagonismos que culmina na guerra. Endividada, Olinda, mas detendo ela a hegemonia política pernambucana, simplesmente Olinda não paga suas dívidas, gerando o sonho libertador dos comerciantes portugueses em Recife. A guerra terminará com a intervenção portuguesa e a autonomia recifense. Então, de uma forma geral, você guardará que esta revolta se explica pela debilidade econômica olindense, pela hegemonia política da Câmara Municipal de Olinda, que contrariava os sonhos autonomistas da ascendente classe mercantil portuguesa de Recife, no caso os mascates. Nessa guerra vence os mascates. Para sermos mais rápidos e mais didáticos para você, você guardará também aí com você a Guerra dos Emboabas, conflito ocorrido em Minas Gerais, onde os paulistas, os bandeirantes, os descobridores do ouro em Minas, os verdadeiros desbravadores da região, por terem tido esse privilégio de terem descoberto o ouro, gozavam, até então, do status de únicos exploradores da região. E eles também controlavam politicamente a região através da Câmara de São Paulo. Ameaçados gradativamente com o crescimento numérico dos forasteiros, principalmente portugueses, baianos e pernambucanos, que eram chamados de forma pejorativa pela expressão emboabas, já que usavam botas, diferentemente dos paulistas, dos bandeirantes, que maltrapilhos vestiam-se de uma forma extremamente rude. Emboaba, na verdade, era uma ave típica da região, branca, de plumagens negra nas patas. Daí a expressão emboabas. Nesse conflito que refletia a disputa pelo controle aurífero, vencem os emboabas, no caso, vencem os portugueses. Os paulistas, expulsos, acabam expandindo as fronteiras do ouro para Goiás e Mato Grosso. Mas há de se considerar que em um ponto vencem os bandeirantes, ou ganham os bandeirantes, que é exatamente a criação da capitania de São Paulo, separada do distrito mineiro e também carioca. Um grande abraço.